Pessoal, boa noite. Essa nossa apresentação aí, né? A gente vai falar um pouquinho aí do que as empresas estão passando, né, diante do cenário com o coronavírus aí, né? Então, quiser passar ou um pouquinho já para a próxima? Tem aqui, né? Então, algumas perguntas aí que nós da Prospero nós elaboramos aqui, né? Para a gente estar discutindo. Então, a primeira aí que foi a questão da estratégia, né? Como manter a empresa para os próximos, né? Aí tem o primeiro, que é a análise do fluxo de caixa, né? A gente entender, né? É interessante a gente entender, ter um controle de todos os nossos gastos, de todas as nossas receitas, né? Tudo o que a gente gasta e tudo aquilo que sai, para a gente medir a nossa capacidade de pagamento, né? Para entender em que momento que a gente tem que buscar dinheiro no banco, em que momento que a, o caixa vai ter a sobra para a gente poder gerir de uma forma melhor, né? Então é importante, independente do tamanho da empresa, que tenham esse controle, né? Que é tudo que entra, tudo que sai, ter esse controle diariamente. Vocês colocarem lá, se é para cartão de crédito, tudo que é cartão de crédito, boleto bancário, vocês percebendo que vocês vão ter ali um índice de inadimplência, que são aqueles clientes que já não vinham pagando, né? Dentro do prazo combinado, terem muita atenção a eles, porque eles podem se tornar agora, diante do cenário, inadimplentes. Então, meio que não contem com essa entrada de dinheiro. Coloquem no seu fluxo de caixa, mas tentam evitar de contar com ele na entrada, porque às vezes você tem um compromisso, um fornecedor, não agora uma folha de pagamento, mas um aluguel, um gasto, que às vezes você está contando com aquele dinheiro, e aquele dinheiro não entra, né? Porque o teu cliente não pagou, você tem que, às vezes, buscar no seu cheque especial. Né? E o cheque especial, a gente sugere que pegue assim, o cheque especial em extrema necessidade mesmo, porque além de ser muito caro, muitas vezes o empresário ele não tem a noção, né, o controle ali, o fluxo, que ele vai entender que se a operação é rentável ou não. Né? Então vai pagar ali 13, 14% ao mês, e muitas vezes ele não tem isso na sua margem de lucro, né? Então, a parte negociar parcelas com o banco, né? Um ponto que a gente tem que ter muita atenção com o banco, né? Então, os bancos hoje eles fazem aquela propaganda que a gente pega o Itaú, que está batendo muito nas propagandas, dizendo que vai pagar em até 5 anos, com 6 meses de carência. Ter muito cuidado se for buscar esse dinheiro em banco, né? Primeiro entender se sua operação ela é rentável e se você dentro do seu fluxo de caixa você consegue encaixar essa parcela, porque muitas vezes você vai no banco ver essa facilidade que o banco passa, porque banco ele vai passar que é tudo lindo, maravilhoso, mas depois que vocês pegarem o empréstimo no banco, nada mudou. É banco, empréstimo é normal. Né? Então, assim, entender o fluxo de caixa de vocês. Primeiro, negociar tudo, né, com os fornecedores, mesmo aqueles títulos que estão vencidos e a vencerem. Aluguel, contratos fixos, você tem lá, por exemplo, é, uma empresa de segurança que tem na sua empresa, ou pequenos empresários, sistemas de alarme, sistema de servidor, que seja, negocie. Independente do valor que vocês têm que negociar, negociem, porque por menor que seja o valor, vai fazer diferença no seu dia a dia. Né? Então, esse aí é um ponto que a gente passa para vocês. A parte de negociar com o banco, né? A parte de negociar com o banco é vocês entenderem, colocarem lá. Se vocês verem que aquela parcela que vocês já tinham do contrato antigo, elas não cabem no bolso de vocês, vocês irem até o banco para alongar essa dívida, né? Para poder encaixar dentro do seu fluxo de caixa. E a mesma coisa com os fornecedores, né? Vocês entenderem os fornecedores, o momento que vocês compram, o momento de estocagem desse produto, o momento que vocês vendem a prazo, né? Vocês entenderem esse tempo de compra e recebimento, que muitas vezes vocês estão comprando
vendendo até vocês receberem, vocês já tiveram que pagar a duplicata junto com o fornecedor. E muitos empresários, eles vão buscar essa diferença de tempo aonde? No cheque especial, né? Então, ter muito cuidado, tentar fechar esse ciclo para não ter a necessidade de vocês buscarem dinheiro de capital de terceiro, né? Banco, empréstimos, tudo isso que é muito oneroso, né? Uma parte também que é muito importante é vocês olharem para dentro da empresa, né? Às vezes, é, nós temos um cliente que é na área de transporte e conversando, fazendo um trabalho que nós estamos fazendo na área financeira, para os próximos 12 meses, se ele seguir o nosso plano, ele vai economizar um faturamento, né? Então, assim, foi uma grande conta que ele economizou? Não, não foi. Foram pequenas contas, né? Uma net, um funcionário que ele percebeu que dava para cortar, que em vez de ter dois, um só daria. Um motoboy, questão de logística e vários outros itens que ele foi cortando, cortando, cortando. Então, com isso, a gente conseguiu um faturamento foi cortado dele. Foi muito positivo, né? Ó, ele tá até assinando aí, ó. O Cardoso tá aí na live aí, Alex. Ah, eu tenho pergunta. O exemplo está aí, né? O exemplo tá aí, ô Gleice. É, A gente tá tudo em casa, viu, Gleice? Se quiser perguntar, pode abrir o pode microfone. perguntar, pode ir Lenine, parando aí. não, é porque assim, eu estou encontrando grande dificuldade. Primeiro, que eu tenho fornecedores para pagar, tá? A empresa continua operando. E eu vejo, eu vou falar primeiro dos fornecedores, depois eu falo dos outros itens. Assim, grande resistência. Mas eu tenho clientes meus que parcela de máquina, porque eu vendo equipamento, eles já estão indo para a terceira parcela. Então, eles falaram que foi por conta do corona, empresa grande, de papelão, que aqueceu 10,4%, né, na média. Porém, eu que sou menor, estou tendo que resistir com esses valores concentrados. E aí, entre esse fluxo de entrada e de saída, eu estava até equilibrado, mas depois que começou esse negócio de pedir prorrogação dos meus clientes, eu não estou conseguindo na outra mão ter esse poder de negociação. Por exemplo, eu compro da Mitsubishi, eles não querem, os coreanos, eles não querem saber, eles querem dinheiro na conta, e aí tá bem complicado. Eu consegui um pouquinho de prazo, mas não, precisa pagar pelo menos 50%. Então, assim, eu vejo bastante resistência, né? Porque todo mundo, eu pendi para os clientes, para os fornecedores maiores, né? Por exemplo, caixa forte maior, os menorzinhos eu ajudei, né? Uma usinagem que eu faço terceirizada, que eu vi que ele estava precisando pagar, então eu fiz a parceria, não, tô aqui, vamos aqui. Os maiores eu tentei negociar, tô tentando ainda, mas eles estão resistindo muito, sabe? Eles não estão compreendendo, não. Gleice, todo mundo. Vai lá, Alex, pode comentar. Todo mundo nesse momento, Gleice, eles vão tentar pressionar de todas as formas, né? Porque eles também dependem, né? É o que eu sempre falo para os clientes. Eu acho que um bom termômetro para nós é aquele cliente, no caso de recebimento, né? Que já vinha pagando em dia, né? Se ele vem pagando em dia, ele tem um caixa onde ele consegue, não digo pagar 100% às vezes a fatura, mas contribuir com alguma coisa. Agora, aquele cliente que já vinha atrasando, porque ele não conseguia fazer com que a operação dele fosse rentável para manter os boletos dele em dia, esse sim, você vai ter uma certa dificuldade, porque se no momento que o cenário econômico estava razoável, não vou nem dizer que estava bom, que nós estávamos melhorando, ele já vinha com esse problema. Agora, com essa paralisação toda aí, realmente ele vai ter bastante problema, porque banco também, ele fala que ele dá crédito, tudo isso, mas ele vai analisar o seu crédito. Ele dá essa facilidade até 5 anos, com carência e tudo, mas para quem não tem a certidão negativa de débitos 100%, que é a parte dos tributos, sem nenhum vencido,
nada no Serasa, esse sim ele pode aumentar um pouquinho mais. Mas esses que tem qualquer restriçãozinha, ele não vai fazer, né? Então é importante você entender é, o tipo, né, a saúde dos seus clientes, para até mesmo você montar o seu fluxo de caixa, e você procurar alternativas com seus fornecedores, que muitas vezes esse que nesse momento não quer te dar mão, num cenário que está todo mundo tentando se ajudar, eu acho que é o momento de você procurar um outro e tentar uma parceria comercial para você tentar esse que não quer fazer, tentar negociar com ele parcelas mais longas. Se ele não quiser, sinto muito, você tem que ser de acordo do outro, porque não vá buscar dinheiro em banco para pagar esse tipo de fornecedores, porque depois vai virar uma bola de neve. Você vai pegar juros extremamente altos, não vai conseguir repassar na operação, porque o dinheiro que entrar pode ser que sirva para pagar a despesa fixa, e aí se acaba, o empresário, né, acaba se enrolando todo. Eu queria saber também referente à troca de operação com o banco. Por exemplo, eu tenho lá um empréstimo com o banco X, e aí o dinheiro está mais caro lá, e eu queria transferir para um outro banco que é igual financiamento de casa. Eu consigo isso? Trocar para um outro banco que eu sou Em, cliente? em que ano que você pegou esse empréstimo, Gleice? Eu peguei no começo do ano. Desse ano? E no outro eu Possivelmente peguei em março. você consegue, porque há um tempo atrás a Selic, né, que é a taxa referencial de juros aí, ela estava mais alta. Então agora o custo do dinheiro está mais baixo, né? Então se você for numa outra instituição financeira, além de você conseguir taxas melhores, né, você consegue alongar a sua dívida. Eu É o que a consigo gente fala, transferir então a dívida de um banco para o outro? você não vai conseguir transferir, né? Um banco vai comprar o risco do outro. Então, por exemplo, você tem um valor Eu tenho no X lá, Santander e eu né? quero transferir para o Banco do Brasil, por exemplo. Você pode conversar com o gerente, com uma linha de crédito. O Santander vai trazer a sua dívida a valor presente, né? Que hoje a sua dívida tem valor futuro. Ela vai trazer a valor presente. O Banco do Brasil vai compra essa dívida do Santander, né? E aí você passa a dever para o Banco do Brasil, né? Porque eu pensei que poderia ser mais atrativo na questão de juros, entendeu? E Sempre é, viu, Gleice? Sempre é, porque agora, devido ao cenário, eu sugiro a você dar uma olhadinha também no Itaú, tá? Se você tem a sua operação, se você conseguir no Banco do Brasil, que é um banco que ele é bem criterioso para liberar crédito, se você consegue, eu sugiro que você faça uma simulação também no Itaú, em termos de prazos, porque se você tem um risco bem baixo para banco, é bacana porque você consegue fazer mais longo a sua dívida. Com uma taxa menor, a parcela pode ser que fique mais atrativa para você na questão de você não ter que forçar muito o seu caixa no mês a mês, né? eu tenho Porque conta no Itaú também. vale a pena você fazer uma simulação. Nada que você tenha que fechar. Os bancos hoje você manda para eles o valor, né? Seria interessante você pedir para sua gerente do Santander trazer a sua dívida a valor presente. Ela vai te passar isso. Falar, quero ter um contrato com vocês aí, precisa saber para que tá, para pagar agora. Quanto que vocês querem? Com esse valor você vai num outro banco, né? Fala uma cotação, fala que você tem X em valor no Santander, que é uma dívida que você tem a valor presente. No Brasil, no Itaú, no Bradesco também, você faz essa cotação. Aquela que te dá uma taxa é importante. Olhar a taxa, sim, mas também o prazo. Porque às vezes você fala assim, um exemplo, você consegue 60 meses num banco e 72 meses no outro. O de 72, a taxinha é um pouquinho maior, né? Aí você fala, pô, vou pagar um pouquinho mais. Por quê? Às vezes vale a pena, porque a parcela vai ser menor. E muitas vezes, se A ela for taxa um pouquinho. efetiva. Não, e se você, às vezes a taxa é um pouquinho maior, ela vai forçar o seu caixa. E se ela força seu caixa,
em alguns momentos, ele pode necessitar o quê? De mais recursos. E você vai buscar onde? Um dinheiro rápido, cheque especial. Uhum. Então, aquele pouquinho que você pagou a mais, o fato de você ir no cheque especial já não compensou você pegar uma dívida de Por menor isso que eu prazo. quero sair do. Ou senão eu vou na gerente, mas porque eu tinha feito uma conta, então eu fiz poucas parcelas e ficaram altas. E agora eu Sim. quero diluir porque mudou o cenário drasticamente. Eu preciso alocar isso no meu fluxo de caixa, né? No meu mês a mês. É. Para que eu não tenha tenha que ficar contando com dinheiro e cheque especial, né? Que é um terror. O importante, acho que o primeiro passo, Gleice, eu não sei assim, o nível de controle financeiro que você tenha, mas é que você tenha o fluxo de caixa, assim, de todos os controles da área financeira, o controle financeiro do fluxo de caixa, ele é muito importante para você medir a sua capacidade de pagamento, né? Você vê ali em que momento, quanto você pode pagar, né? Isso é muito importante, porque às vezes você não Uhum. tem esse controle, você olha o dinheiro, hoje eu tenho 10 mil na conta. Você abre lá sua pastinha, eu tenho 5 mil, opa, sobrou 5 mil. Mas você não consegue ter a visão do dia de amanhã, né? Da semana que Eu vem. fiz planejamento de 3 meses, mas eu preciso de ajuda, porque eu comecei a analisar DRE, não sei. Assim, tenho que ter ajuda nessa parte, né? Meu DRE. E eu preciso também de uma rotina para o meu financeiro. Assim, eu fiz lá o meu planejamento, eu uni lá tudo que eu tinha, mas eu preciso de orientação para ver se aquilo que realmente. Porque eu sou focada em venda, entendeu? Então, se Uhum. aquilo que está ali tá tudo ok, se a estratégia que eu estou tomando, eu estou de acordo. Eu fiz para 3 meses, mas aí eu estou vendo que vou ter que enrolar mais 3, aí vai ter que ir para 6, né, o negócio. E aí, como alcançar tudo isso e com o meu nível de conhecimento, porque a gente não sabe de tudo, na empresa a gente é meio polvo, né? Mas essa parte do financeiro eu preciso realmente de ajuda, né? Para analisar esses números e me ajudar no DRE, porque eu fico assim, minha folha de pagamento é mais pesada, então eu fico bem preocupada, né? Antes eu fazia o quê? Eu vendia, então eu tinha projetos e esses valores iam entrando, aí eu registrava no sistema, relatórios mensais, eu conseguia verificar aquilo que eu tinha entrada e saída. Agora não, eu tenho que fazer um planejamento, né? O ideal aí, Gleice, é você fazer um fluxo de caixa, fazer um DRE e fazer um markup, né? Que é o quê? Você entender se o produto que você vende, ele está no preço ideal, né? Diante da sua estrutura de empresa, né? Porque muitos empresários, eles se baseiam no concorrente, né? O concorrente vende a 10, eu vou vender a 9,90 que eu estou Eu tenho uma ganhando. planilha de custo. Tem planilha de custo onde eu meço até, depois que eu conversei com alguns empreendedores, até, por exemplo, quantas horas o cara ficou fazendo cada atividade, daí tem lá, né, lançado, cada parte, na parte mecânica, na parte de projeto, então tem ali a hora do cara, quanto que disponibilizou, aí eu tenho isso, aí eu tenho toda a parte de produto, eu tenho o custo financeiro, mas eu ainda preciso verificar, né, se fiz tudo ali, né, tudo certinho o custo. Deixa eu só comentar uma coisa, pessoal. O pessoal que chegou agora, a gente vai conforme for desenvolvendo a apresentação, o Alexandre, que é o consultor financeiro da Prospera, ele já vai tirando dúvidas, tá bom? Então aí o pessoal que chegou agora, fiquem mega à vontade aí também se tiver alguma dúvida durante a apresentação, tá bom? Eu queria só apontar 2 cases que aconteceram comigo aqui, bem rapidinho, se eu puder fazer isso agora. Vai lá, Ricardo. O que acontece? Quando entrou essa situação aí que nós estamos vivendo, o que eu fiz? Na parte aí do que o Alexandre falou, eu classifiquei os clientes que já vinham dando problema e classifiquei os clientes que, pelo segmento de negócio deles, já seriam mais afetados por essa paradeira.
Então, eu já pré-desconsiderei a entrada deles e vi do meu contas a pagar que contas que eu poderia vincular a esses recebimentos cujos juros por atraso fossem menores. Então, contas que eu via que não eram tão impactantes para nós deixar atrasar, eu linkei com esses clientes que eu imaginei que fossem dar mais trabalho para pagar, ou que eu pagar atrasado, enfim. E realmente meio que casou, né? Alguns clientes que eu achei que não iam pagar, pagaram. Agora tivemos outros que não estava previsto o atraso e ocorreu esse atraso, né? Mas pelo menos já tinha esse mapa, olha, esse aqui é sinal verde que eles vão realmente certeza que entra, né? Mais de 90% de certeza que entra. Um sinal amarelo falou, olha, não sei como é que esse vai reagir, e aqueles que eu já sabia que não iam pagar em dia. Isso foi a primeira situação que eu fiz. A segunda, aí, até para falar da situação de empréstimo aí que a Gleice comentou, eu tenho um capital de giro no Itaú, que me faltam 17 parcelas de R$ 1.900, e quando os bancos anunciaram a prorrogação dos empréstimos em dia, eu corri para falar para a gerente, falei, e aí, como é que funciona isso? Aí ela falou para mim, olha, você tem que ligar na central que não é comigo. Quando eu liguei na central, a central só conseguia prorrogar com juros. E passou alguns dias, eu voltei a falar com a gerente e ela renegociou para mim. Só que assim, de 1926, prorrogando para 60 dias, foi para 2.116. Aí eu fiquei pensando, falei, eu vou segurar no peito, eu não vou fazer essa renegociação, não. Deixei quieto. Passou mais uns dias, eu entrei no próprio site do Itaú, porque a menina do teleatendimento comentou que poderia ter, que a renegociação estaria disponível por meio eletrônico. Eu fui e entrei. Qual foi a minha surpresa? Que eu consegui jogar a parcela para 60 dias e como a taxa de juros da época que eu peguei para esse momento deu uma baixada, porque a taxa básica de juros vem caindo, o banco, não na mesma proporção, vem corrigindo. Então, eletronicamente, eu consegui prorrogar e a parcela ainda ficou um pouquinho mais barata. O que eu vou concluir com isso? Que a gerente, Top, hein? um desespero de bater meta, alguma coisa assim, ela jogou taxa mais alta para ver se eu abraçava. Como eu não me conformei com aquilo, né? E assim, então, às vezes, até dentro do banco, você às vezes tem que tentar falar com o seu gerente, mas tentar ver se o banco disponibilizou um meio eletrônico de você simular. O simulador do Itaú é ótimo no site, porque você faz várias combinações e não fecha nada, deixa lá. Você consegue fazer sem falar com o gerente, às vezes com o gerente, você não consegue testar 3, 4 formatos de pagamento. Né? Eu quero pagar em 10, 20 ou 30 parcelas. O gerente às vezes não tem tempo para te atender alguma coisa. Então, o meio eletrônico se mostrou para mim melhor do que falar com a gerente, porque a gerente tentou me ferrar nessa situação. Então, os dois cases aí que eu vivenciei aí nesses últimos dias. Muito bom, Ricardo. Legal, legal, viu? Muito bom mesmo. É Foi bom bom, ouvir Ricardo. esses cases, a gente se anima um pouco, né? Até para poder negociar. E realmente, ó, eu consegui um fluxo de caixa no Santander eletronicamente com uma taxa melhor do que eu tinha conseguido com a minha gerente. Eu achei falei assim, eu pensei que o gerente conseguiu uma taxa menor. Não é verdade isso. Eles jogam um monte de coisa lá e vai acrescendo, né? Tem os interesses dele, não tem jeito, né? Eu vou avançar aqui o próximo slide, tá bom, Alex? Vamos lá, vamos lá. Então, quais são as prioridades de pagamento, né? Então a gente falou já um pouco aí da pagar somente os gastos para manter a operação, né? Então aquele entendimento, né? Entender o que estou pagando, né? Isso aqui é para manter minha operação? Porque muitas vezes você está pagando algo, não é o fato de você pagar, mas às vezes você não negociou, você não tentou melhorar o preço, você não tentou melhorar o prazo. Eu tenho vencido aqui um fornecedor, eu tenho dinheiro no caixa, eu vou e pago.
Não, preservem o caixa. Mesmo você tem o dinheiro, você fazendo um fluxo de caixa, onde você percebe que seu caixa, você tem as condições de você entrar o dinheiro e pagar todo mundo, se você consegue, dentro de uma negociação, colocar um prazo maior para lá mais para frente, coloquem. Porque hoje você tem, mas às vezes você está contando com uma entrada de algum fornecedor, de algum cliente, e você não consegue, às vezes ele também não tem como te pagar. Então, você tendo esse dinheiro em caixa, você tem melhores saídas, melhores estratégias para você pagar. Que muitas vezes você não consegue pagar um fornecedor 100%, mas você falando, olha, eu te pago 50% hoje, daqui 20, 30 dias te pago outros 50%, é importante, né? Porque aí você preservar o seu caixa. Então, dentro do seu fluxo de caixa, sempre olhar, mesmo você tendo recurso disponível, tentar negociar o máximo ali naquela coluna dos gastos, das despesas fixas, variáveis, o máximo possível. E os contratos também. Às vezes você tem contrato ali com prestadores de serviços, empresas de limpeza, empresa de alarme, empresa de... Enfim, prestador de Alex, serviço tem que dar... Oi. não fala alarme não, meu. Né, Ricardo? Alarme Porque tem tem que alarme aí? tem alarme, não fala não. Ah, É serviço essencial. Serviço essencial. senão você desliga o alarme, Todas os caras vão roubar, aí você vai ter um gasto maior para repor o negócio. Então, alarme você já tem que pagar, pessoal. Não tem, ele pode dar um prazinho maior aí, mas tem que pagar, não pode borrar muito, né, negociando Ricardo? sempre, tem que negociar realmente, né? Eu acho que é o momento mesmo, todo mundo negociar, um ajudar o outro. Entender, eu acho que é importante todo mundo entender assim, aquele fornecedor, né? Aquele cliente que também está abusando, porque às vezes é uma empresa grande, que nem a Gleice comentou da questão da embalagem, né? É um Sim, mercado que empresa de está 90 anos e está agora se aproveitando, assim. Eu achei aproveitar porque, assim, eles estavam, eu fiz um parcelamento e aí eu conversei, não, vou pagar, tal, tal, tava tudo certo. Aí daqui a pouco, ai, mudou tudo aqui. E eu vendo que eles estão produzindo, que eles estão aquecidos, sabe? Mas eles assim. estão, assim, bem. Ele tá naquela tática, né, Gleice? Eles estão naquela tática de segurar o caixa deles o máximo possível. Eles não estão olhando o tamanho ali do seu cliente, eles querem segurar, né? Então, eu acho que assim, que é importante você ajudar aquele seu cliente que realmente esteja precisando, você percebe que de fato tem uma necessidade, e aqueles realmente que estão agindo de má fé, né? Que ele está te pedindo um prazo maior para pagar a sua duplicata, uma vez que você percebe que na operação dele é um segmento que não foi afetado pelo cenário, né? E sim, houve um aumento aí de faturamento, né? O ideal até seria mesmo chegar e até ter uma conversa um pouco mais íntima com ele, né? No sentido de você explicar, falar, olha, eu sou Eu ia pequeno, ligar vocês para o são diretor grandes. agora. Eu estava Entendeu? negociando com a E pro gerente lado, e agora eu estou esperando um pouco, porque eu acho que é um desgaste. Quando chega no diretor da empresa, eu acho que é. Mas como já está indo para a terceira, eu vou ter que ligar numa conversa particular, né? sim, E falar, olha, tá, já 3 parcelas, tá beirando já os 3. Não dá, não consegue aguentar, né? não Fechou. aguenta, porque você, acho que a Ah, a Gleice Gleice fechou o apertou, microfone dela, abri aqui, fechou ó. o microfone, Oi, tô Voltou, aberta. voltou. né? Então, eu acho que é Então, importante isso, Gleice, você tentar usar o lado sentimental no sentido de você realmente passar para a empresa o seu cenário, né? Que você quer fazer, né? Mas diante do cenário também de você não receber de seus clientes, você não consegue pagá-lo, né? E outro ponto também aqui que eu acho que é muito importante é a gente preparar a empresa para o pós, né? O pós-Covid aí, para a gente poder realmente, porque vamos usar esses 3 meses de carência do governo, né? De impostos que ele pegou o DAS, colocou lá para frente, pagar outubro, novembro e dezembro. Se nós estamos tendo dificuldade agora de operar a empresa, imagina outubro, novembro, dezembro,
com uma parcela em novembro do 13º, com a segunda em dezembro, mais as 3 parcelas do DAS, com as 3 do mês, eu acho que a gente tem que realmente ter um fluxo de caixa bem ajustado. E aquela empresa que tiver uma folga de caixa agora, não gastar o dinheiro e mesmo assim negociar tudo. Porque agora tem empresas que não estão pagando folha, que tem parte que está sendo subsidiada pelo governo, suspenso uma parte. A outra foi para frente. Então, assim, tem empresas que vão ter uma certa folga de caixa, dependendo a atividade econômica, mas não pagar tudo, segurar o caixa, porque lá na frente ela vai precisar de dinheiro. Porque vocês imaginam, novembro, dezembro, outubro, novembro e dezembro, os DAS de cada mês, mais os DAS desses 3 meses, mais 13º. E a economia, por mais que ela volte agora, junho, julho, que começam agora, acredito que agora na segunda quinzena de maio, o governo estadual já consiga liberando aos poucos aí algum pouquinho de restaurante, de comércio funcionando de uma forma bem limitada, mas o sentimento do consumidor, né, não vai estar nessa ânsia de consumir. Ele não sabe se vai ter emprego amanhã ou não. Por mais que abra todo o comércio, ele não vai comprar uma geladeira, ele não vai adquirir uma televisão, contratar algum outro, um outro tipo de serviço. Ele vai no consumo básico. Quando ele começar a ter a segurança que o emprego dele, né, já saiu daquele momento de risco, aí ele vai passar. Mas eu acredito que isso antes do Natal não vejo muita melhora, não. Nós já falamos um pouco, né, da questão de pegar dinheiro em banco para pagar despesa. Teve clientes que, no passado, eles acabaram pegando dinheiro para pagar despesas fixas e hoje a gente está fazendo um acompanhamento com eles, a gente percebe a dificuldade deles de manterem um negócio. O negócio deles é rentável. Quando a gente olha no DRE ali, coloca a parcela de empréstimos no DRE, a gente percebe que o resultado final já é negativo. Por quê? Porque a parcela do banco tomada no ano passado para pagar a despesa fixa acabou comprometendo toda a operação dele, né? Então, que a gente volta a falar, negocia aluguel, negocia. Se você tem um imóvel ali, negociar, pedir carência, ele vai falar não na primeira, na segunda, paga um pouquinho, mas mostra a dificuldade real que vocês têm. Não descapitalize a empresa de vocês para pagar aluguel. A folha de pagamento, o governo federal, ele ajudou um pouco nessa parte de folha de pagamento. Usem esses benefícios para vocês preservarem o caixa. Fornecedor, tentem negociar com eles, mas não vão buscar dinheiro em banco para fazer esses pagamentos, porque às vezes demonstra uma certa facilidade, as propagandas, tudo, mas não vão, porque isso realmente compromete a operação da empresa, né? Ela pode ser um remédio pontual, mas a dor que vocês vão sentir, ela é de longo prazo. Então, algumas coisas de redução de custos e táticas, né, para gerar caixa. Tem empresa, né, que tem ali você olhar para dentro da empresa, a gente já falou um pouco, né? Citou até um cliente nosso aí que nós temos na parte de olhar para dentro da empresa, olhar a parte de despesa, ver aquele gasto que não é essencial para a operação, e se for essencial, você reduzir, né? Para você poder enxergar o que eu preciso hoje para tocar minha empresa, né? São 2 funcionários, sendo que às vezes um é o suficiente, né? Olhar na questão de eu tenho um estoque tão alto, nós temos um cliente na atividade de material de construção, ele tinha um estoque extremamente elevado, nós fizemos um trabalho na empresa dele junto com a parte de estoque, mais entender o que dá lucro para ele, né? O preço que ele estava vendendo é um preço ideal, né? Para ele ganhar aquela lucratividade esperada. Em 4 meses,
Nós saímos de um lucro de 5%, foi para 28,5%. A posição de caixa dele saiu de 50 mil, na última foi para 500 e a última informação que eu tive a semana passada está em 700. Poxa, mas o que ele fez? Né? Ele olhamos para o que ele tem de ativo, o que ele tem parado, virou dinheiro, né? e ajustamos as margens dele. Lógico, tem produto que ele não ajusta, mas ele chega no ponto de equilíbrio, aonde ele não vai conseguir não vai ter uma margem, mas o cliente leva aquele produto e carrega vários outros que trazem uma margem maior. Então, no mix aqui, ele acaba elevando o gasto dele, a margem dele. Próximo minuto. Ponto que nós falamos, tentar vender o estoque, enxergar, né? Tentar pegar o estoque e analisar essa parte de estoque, realmente enxergar. Não vender, porque se a gente analisar o estoque, além de você ter um capital parado, né? Muitas vezes tem empresário que tem esse estoque parado, mas com dinheiro de cheque especial. Ele tem, às vezes, um espaço físico maior para armazenar esse estoque, sendo que se ele tivesse um espaço físico menor, ele poderia ir até para um outro espaço onde o aluguel seria mais barato. E a gestão, né? A gestão desse estoque. Quanto de mão de obra você tem que ter ali para fazer a manutenção, o manuseio desse estoque elevado? Às vezes você tem 4 pessoas, 2 pessoas, sendo que às vezes uma era o suficiente, onde você tem o estoque certinho, a parte de processos ali, né? Que a parte de processos é extremamente importante vocês terem também ali, para poder fazer toda essa gestão, entender tudo isso, né? Ô Alex, deixa eu comentar uma coisa com o pessoal aqui, só para dar uma quebrada no gelo aí. Tem um cliente nosso, pessoal do interior, que o Alex, a gente fez um trabalho lá e gerou um caixa de 350 mil reais. E a orientação foi o seguinte, né? Esse dinheiro usar para comprar matéria-prima, os produtos para revenda à vista e ganhar de 5 a 7% de desconto, que é direto para a margem de lucro. Aí o Alex apareceu lá no mês seguinte, um dos sócios estava com uma BMW zerada. Pegou o dinheiro e comprou uma BMW. Eu, meu Deus! Por que você fez isso, cara? Aí o pessoal, o Alex é duro, viu? Vocês acreditam que ele fez o cara vender, meu? Explicou tudo, explicou para a sócia dele, pôs o cara para vender a BMW que ele queria. Porque ele vendeu. E vendeu. E toda a estratégia que tinha montado para transformar a empresa com uma rentabilidade maior, ele acabou estragando o negócio. Então, assim, o que eu quero dizer é só para dar uma quebrada no gelo mais, né? Mas as estratégias financeiras, elas existem. Mas requer muita disciplina e muito cuidado para a gente mexer com esses números, tá? Para dar certo, tá bom? Vou avançar mais uma aqui, tá, Alex? Beleza. Bora lá. Alguns exemplos, né, que nós tivemos aí para vencer a crise, foi a questão do ajuste de caixa, que nós já falamos, né, entender tudo aquilo. Eu estou repassando alguns pontos, né, que às vezes alguém que entrou não pegou, só para a gente ver a parte de questão de caixa, ajustar, mesmo sobrando recurso em caixa, analisar, pagar, negociar, que é extremamente importante isso para poder... Questão tributária, né? Questão tributária é outro ponto também muito importante, que às vezes, dependendo da empresa, ela paga muito imposto. Por mais que ela esteja no DAS, né, no Simples Nacional, ela acaba, por não tendo um planejamento tributário, ela acaba elevando toda a parte do imposto. Por exemplo, o imposto ele parte de 6%, ele pode ir até 16%. Se ele passar de 3.600.000 a 4.800.000, ele paga um adicional de ICMS, que o governo fala, olha, eu vou te ajudar, mas não ajuda coisa nenhuma. Por quê? Ele sai de 3.600.000, vai para 4.800.000. Você continua estando no DAS, mas em vez de você pagar 16, que é até 3.600, você paga um adicional que vai a tua alíquota vai para 30% mais o diferencial de ICMS. É um absurdo. Então é importantíssimo vocês terem também, além do fluxo de caixa, ter o markup, né, o precificador, ter o DRE. Se tiver um orçamento previsto versus realizado,
o melhor dos mundos. E o planejamento tributário também, que é onde você vai e fala assim, poxa, mas eu consigo economizar no imposto? Consegue, consegue. É impressionante, mas no DAS, que é tão simples, consegue, consegue. Você consegue dividir, fazer uma gestão de tributos ali onde você consegue reduzir a sua carga tributária. Tudo dentro da legislação, tudo dentro do que é real, do que é permitido. Alex, não precisa falar o nome da empresa, né? Ah, o Alexandre quer comentar? Pode falar, Cardoso. Só fazer uma adendo aí com o que o Ale falou, até a gente debateu isso recentemente. Quando se fala em economizar impostos, ninguém está falando de sonegar. São estratégias legais, como ele frisou bem aí. E hoje, assim, avaliar o quanto, mesmo pequenas empresas, vale a pena continuar ainda no simples. Eu falo porque no meu segmento aqui a gente tem uma particularidade, parte de autopeças, né? E determinados itens desse segmento, como baterias, que é o meu caso, você consegue zerar PIS e COFINS quando você vende para o cliente final. Só que esse benefício, não sei se é assim que se nomeia, ele só está disponível para empresas optantes do regime tributário lucro presumido. No Simples não está disponível, porque a guia é uma só, né? Já vem todos os impostos ali. Quando você está no lucro presumido, que você recebe as guias separadas, você vê que essas duas vêm zeradas. E é uma economia de 2%, mais ou menos. A gente ainda não... eu ainda não optei por isso. Estamos em análise com a contabilidade, inclusive eu adentro nesse mérito aí porque eu queria uma opinião de fora, mas conversando com colegas do segmento, eles já aderiram a esse benefício e tem sido bastante vantajoso. Então, assim, avaliar o quanto a permanência do Simples é viável para as pequenas empresas. Contadores, assim, adoram o Simples porque não dá trabalho. Geralmente, contabilidade pequena acaba meio que induzindo o pequeno empresário a aderir a essa modalidade, mas para alguns casos específicos, apesar do trabalho um pouco maior, então tem que ser uma contabilidade mais robusta, mais confiável, o lucro presumido tem se mostrado vantajoso. Excelente, Cardoso. Obrigado aí pela contribuição aí, tem razão. O que eu ia comentar também, baseado nesse exemplo, é o nosso cliente ali da fábrica ali de adesivos, que deu uma diferença muito grande ali de imposto, né, Alex? Que vai balancear agora nas duas empresas que eles têm. Bastante. Vai dar uma economia, quanto mais ou menos de imposto, Alex, em valor aí? Olha, só de imposto ali, Haroldo, por mês dá mais 20 mil reais. 20 Porque eles tinham uma empresa, né? Eles operam com duas empresas. Uma estava trabalhando zero, a outra estava lá na casa dos 30%. Né? Você faz a gestão tributária, você faz todos os ajustes ali para trazer as duas operações, tudo dentro da legislação certinho. Caiu mais 20 mil por mês. É exatamente o valor da soma das parcelas que ela tem de empréstimo, né, Alex? Exatamente, né? O imposto pagarem a dívida dela no banco. Então, a gente tem que pensar em tudo. Exato, é todo um ajuste, né? Que a gente fala assim, o fluxo de caixa, ele demonstra a capacidade de pagamento nossa, mas dentro de cada linha ali, você tem que analisar linha a linha, lançamento, parte de tributos, a parte de fornecedores, tudo isso daí, né? Isso mesmo. E outro item aqui que nós falamos bastante, né? Negociar junto aos credores, né? Então, eles vão ser bem duros, assim, porque eles também precisam receber, mas eu acho muito importante vocês negociarem com os maiores, né? Os menores também. Lógico, vamos usar um pouco do bom senso também, né? Aqueles menores que nós sabemos que tem uma certa dificuldade, que às vezes ele desconta título em factory, e é um produto essencial. Gente, se vocês deixarem de pagar ele, tendo dinheiro em caixa, vocês vão acabar matando essa empresa. E você às vezes tem que comprar o produto que ele te fornecia, às vezes um preço bem bacana, com um fornecedor maior, que às vezes você não vai ter o mesmo preço. Então eu acho que cabe agora sim a gente ter um bom senso e a gente analisar. Lógico, os grandes a gente tem que negociar mesmo, chegar lá, bater, que nem a Gleice falou, ir lá, mandar e-mail para diretor,
vai com tudo. Não digo ir lá porque agora a gente não pode sair na rua, mas manda e-mail, liga, manda um WhatsApp, se conseguir, liga para a secretária dele, vai porque você vai conseguir alguma coisa. Ninguém tá pagando, tá todo mundo fechado, ninguém tem dinheiro. E aí as empresas que têm um pouco de caixa, elas estão segurando para preservar, eles não sabem. Na realidade, nós não sabemos o que vai acontecer o mês seguinte, por mais que, que, na segunda quinzena de maio tenha a abertura, né, do comércio, tudo mais, o efeito psicológico no consumidor é muito grande. Mas é uma coisa que você colocou agora há pouco, que é a questão por mais que se abra o comércio às empresas, todo mundo foi atingido a tal ponto de ir consumir apenas o essencial. A gente nota que as pessoas também vão consumir apenas o essencial por um bom tempo, né? Mas uma coisa que o Ricardo, que eu vou comentar, assim, que eu acho que você pega na parte de alimento, né? Então, a parte de alimento, todo mundo trabalhava, todo mundo fazia as principais refeições fora, porque trabalha, almoçava, às vezes lá fora, então a despensa era básico ali. Quando a família começou a ficar dentro de casa, com os filhos, você teve que ir ao mercado para comprar, porque as pessoas não vão comprar todo dia iFood. Então, elas vão dentro de casa, eles têm que comprar mais arroz, feijão, mistura, enfim, todas aquelas coisas aumentou o mercado. Então, o que o mercado fez? Uma caixa de ovo que custava R$15,80, com 60 ovos, foi para R$29. O arroz, 8%. O feijão, 9% de aumento. Então, quer dizer, tudo aumentou, né? Tudo aumentou. Então, eles acabaram usando um pouquinho, aproveitando essa oportunidade para aumentarem as margens deles, né? Então, é importante, assim, não é todo mundo, tirando essa parte de supermercado, quando abrir uma loja de sapato. Você não vai comprar um sapato se você não tem necessidade quando abrir, né? Vestuários, cinema, teatro, eventos. Então, assim, realmente, por mais que não vamos ter aquela ilusão, o Dória vai na Globo lá e fala, olha, voltou, todo mundo funcionando, com certas restrições, a economia vai voltar como era. Não vai. O que eu quero dizer com tudo isso? Preservem o caixa da empresa e não vão buscar dinheiro em banco, né? Porque às vezes aquela ânsia, a Globo, vai, todo mundo tá comprando, o pessoal saiu, vou começar a pagar, a gastar. Não, preserve porque é a melhor saída para vocês. Deixa eu aproveitar e comentar uma coisa do ramo do Ricardo. Ricardo, é assim, conforme for aumentando a crise econômica, o nível de desemprego for maior, nas periferias a coisa vai começar a ficar mais complicada, vai aumentar o furto. E as empresas hoje estão vazias, né? As empresas que não têm um sistema de segurança, em condomínio fechado, caramba, que estão lá na rua, elas são um alvo fácil, né? Porque não tem ninguém lá dentro. Então, assim, teoricamente, vai ter um aumento do seu segmento, do volume de procura de produtos e instalação de equipamentos. E o cara só percebe que ele precisa, infelizmente, quando ele tiver o primeiro furto. Aí ele vai se parametrizar todo ali para evitar o segundo furto, né? Então, assim, teoricamente, um dos seus segmentos vai voltar a aquecer de novo, entendeu? Sim. Na verdade, a gente, pelo ramo de atuação nosso, eu digo assim, que esfriou para novos clientes, mas os clientes que a gente já tem, a gente manteve a movimentação normal. Assim, eu não notei que os nossos clientes nos chamaram menos. Continuaram a ter demanda até aqueles que foram para o home office. A gente não oferece só a parte de segurança eletrônica, a gente oferece suporte às redes. Então, o que a gente notou que esfriou foram novos clientes. Inclusive, nesse momento, a gente também fica com aquela dúvida, né? Vai ligar um novo cliente pedindo um sistema de segurança porque a empresa dele está fechada, né? Como é que eu consigo vender com segurança para um novo cliente? A gente tem a opção de usar a maquininha do cartão, aquela coisa toda. Alguns clientes não tem cartão corporativo ou não podem usar o cartão pessoal, precisaria ser boleto.
Aí você puxa a ficha daquele cliente, no primeiro momento tá legal, mas será que aquele cliente vai entrar numa inadimplência e aquele status é antes da quarentena, né? Como é que você consegue se preservar diante da possibilidade? Você tem uma oportunidade, porque a gente entende que vai aumentar a violência, furtos, esperamos que não, mas que vai ter a previsão é que ocorra isso, porque muito mais pessoas passarão por dificuldades financeiras. E a gente será chamado a novos campos aí. Só que, inclusive, os temas de um outro treinamento que a gente está participando de manhã, fala disso, né? Como a gente conseguir vender com segurança nesse momento. Isso ainda está com um ponto de interrogação na minha cabeça. Eu não sei se o Alex vai comentar, eu vou só terminar então os slides, Alex, aí depois acho que você pode voltar e falar para o pessoal a questão de recebimento com cartão, para garantir a segurança do recebimento, viu? Sim, vamos tentar depois voltar. Peraí, vamos lá. Vai lá, Alex. Aí a gente volta nessa, tá, Ricardo? Beleza. Como fazer a retomada do negócio com a normalidade da situação, né? A gente falou um pouquinho aí que mesmo com a retomada das atividades aí, não será de imediato a demanda, né? Porque tem toda aquela questão psicológica de se a pessoa realmente vai estar empregada ou não, né? Por mais que ela volte, ela não sabe se vai estar. Até mesmo porque quem já está empregado hoje teve uma redução de salário. Então, se ele já tinha uma dificuldade, né, de se manter com o que ele ganhava, hoje aí menos 25, 50 e 70% do salário, realmente é bem ruim para ele manter as operações, né? Então, de algum lugar ele vai ter que tirar. Então, pensar que ele vai consumir algo a mais do que o básico, eu não consigo enxergar isso no curto prazo, não. Às vezes a gente olha ali, olhando um pouquinho mais para o fluxo de caixa ali, a gente entende que tem uma sobra de caixa e a gente olha no final do mês e enxerga ali um resultado positivo. Então, vamos investir, né? Vamos aumentar aí, vamos comprar um maquinário, vamos comprar um carro, trocar um carro, um computador, enfim, independente do valor que seja investido, né? A sugestão tomem cuidado, né? Não se iludam assim se começarem a vender um pouco mais, mesmo depois da retomada, porque às vezes pode ser, que nem a gente brinca, né? Voo de galinha, né? Você começa a sentir que tá subindo e daqui a pouco cai de novo, e muitas vezes você tem que recorrer a capital de terceiro para poder suprir a necessidade de caixa. Então, assim, só investem realmente quando tiverem certeza, sensibilidade diante dos seus controles financeiros, aonde vocês consigam visualizar realmente um potencial de crescimento. E aí sim, olhar, vou investir nisso que eu estou investindo, qual será, né, o meu retorno, né? Qual que é o retorno? Eu vou comprar uma máquina para aumentar a produção ou para substituir uma máquina antiga. Vou dar um exemplo. Um cliente que nós temos no ramo de transporte, ele tem uma frota de caminhão, né? Então ele tem um caminhão ali, tem 30 caminhões. Então esses caminhões ali, ele tem uma média aí de 10 anos de uso. O dinheiro que ele paga para fazer a manutenção desses caminhões, se ele substituir por novos caminhões, ele consegue, com a economia, ele paga a parcela. Então, todo aquele dinheiro que gerava de manutenção, que era um dinheiro que ele jogava fora, para manter aquela frota antiga, que é a imagem da empresa dele, que ele ia até o cliente, rodava o Nordeste, o Sudeste, olhava e aqueles caminhões antigos, ele tem que ele melhora a imagem da empresa dele com caminhões novos, ele não tem a manutenção, porque são caminhões novos com garantia, então ele muda toda a frota de caminhões velhos para novos e economizando dinheiro. É nesse sentido que eu digo, a gente tem que investir, mas de uma forma que nós temos que analisar os números, né? Ele vai nos trazer resultado? Sim.
investem. Não vai trazer? Não investe. Segura o caixa. Na parte de controle, né, para analisar o momento, uma coisa que a gente está falando bem desde o início, né, para a gente ter realmente o fluxo de caixa da empresa, o do mês e o do mês seguinte, no máximo, no mínimo o mês seguinte completo, com todas as despesas financeiras já alocadas, variáveis ali, enxergar o que eu consigo tirar ou não, né, já lançar na parte de receita tudo que está programado. Nesse momento, eu sugiro fazer um fluxo de caixa, o atual, né, vamos dizer assim, com o que já está projetado e uma análise de cliente a cliente, para você ter a sensibilidade real de caixa, né, que são aqueles clientes que você acha que realmente eles vão pagar porque eles já vinham pagando, né, aqueles que acabavam dando uma pedaladinha, um atraso aí, agora não conta muito com eles. Se eles pagarem, muito bem. Se eles não pagarem, você não colocou na operação do dia. Vocês terem um markup para vocês poderem entender realmente, né? Se o valor que vocês estão cobrando do serviço, o produto que vocês estão vendendo, realmente está dentro do lucro desejável, né? E dentro dos percentuais de um DRE, né? Da sua despesa fixa, da sua despesa variável, né? Se tá ajustado, né? E nunca se basear num concorrente seu, porque ele vende a 10, eu vendo a 9,90 que eu estou ganhando dinheiro. Ele está há 40 anos vendendo a 10, ele está rico, comprou carro. Gente, é empresa diferente, é estrutura diferente. Cada empresa, por mais que seja da mesma atividade econômica, são estruturas diferentes. Não leve em consideração. Você vai ter um parâmetro da sua concorrência, um valor referencial, né? Mas não use isso para você fazer o seu custo. Faça seu DRE, faça seu markup, tenha o seu orçamento, que aí sim vocês vão ter uma noção da sua empresa e vocês vão poder sim falar se vocês estão ganhando ou não. Também, Alex. E aí foram alguns pontos que nós tratamos, né, diante desse cenário que nós estamos vivendo, que eu acho que é válido, é importante vocês comentarem, se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que é legal a gente bater um papo aqui, para a gente poder ver o que nós podemos contribuir com vocês aí nesse momento. Aquela hora do cartão, né? Eu vou parar aqui o compartilhamento. Aquela hora do cartão, Ricardo, é uma das estratégias que o Alex monta para as empresas, exatamente é esse recebimento por cartão de crédito para evitar a inadimplência, né? Então, tem vários clientes nossos que adotaram essa medida e assim, a gente perde um pouquinho ali na taxa, mas garante o recebimento e num sufoco, a gente perde um pouquinho da margem, mas pode ter uma antecipação numa emergência, sabe? Melhor que recorrer a banco, não é isso, Alex? Exatamente, que às vezes a gente vende um pouquinho, vende com boleto, nesse momento, a gente vender para clientes novos, então, realmente é aquilo, deixa o produto em estoque, né? Não presta o seu serviço, porque você não sabe se vai receber ou não. Nesse momento, às vezes, é melhor você vender menos, mas que você tenha garantia que vai receber. Acho que são clientes antigos que eles venham pagando, nesse cenário eles continuam pagando, mantenha. Lógico, um cliente que compra R$ 500 por mês, você sentiu que na crise ele comprou R$ 1.500, opa, chamou atenção. Há um segmento que está demandando mais? Pô, ele fabrica, que nós temos um cliente que é uma gráfica, ele fabrica etiqueta para aqueles potinhos de gel, de álcool 70. Gente, ele vai aumentar a demanda dele. Então, vendam, porque ele está precisando, né? Mas se é um segmento que não teve impacto positivo, tomem muito cuidado. Não aumentem o limite de crédito dele. Entendam o que ele está comprando. Se é algo que ele já vem comprando há muito tempo, né? Com o mesmo tempo,
Se você percebe que ele já vem com uma inadimplência, muitas vezes você tem amizade, fala, me ajuda aí, passa uma parte no cartão, uma parte eu te pago em boleto. Tenta entender o cliente, não simplesmente assim, o cliente chegou um pedido aqui, é novo, puxei o Serasa dele, poxa, que legal, R$2.000, vou vender para ele, vai entrar mais. Não, muitas vezes é golpe, o cara está aproveitando esse cenário que está todas as empresas aí com dificuldade, ele faz isso em 50 empresas aí, 10 ele cai, ele pega essa mercadoria e some, gente. Tem muito CNPJ aí, laranja aí, realmente você tem que ter muito cuidado. E esses CNPJs estão todos limpinhos. Esses que estão limpinhos, tomem cuidado. Uma dica, cliente novo, pede do último mês 3 boletos quitados num valor da tua compra. Se ele está comprando R$1.000 da sua empresa, você puxou lá no Serasa, você viu que não tem nada, não consta nada, do sócio, tudo certinho, a empresa existe o local que você foi lá, olhou, realmente existe. Para efeito de crédito, me manda 3 boletos do valor de R$1.000 no último mês que você pagou. Porque quando ele te mandar, se ele tiver realmente querendo comprar o seu produto e não tiver problema nenhum, ele vai te mandar de um outro produto que ele tenha comprado de um outro fornecedor. Lá você vai ver, vencimento X, está dentro do pagamento, está dentro. Venceu dia 20, pagou dia 30. Venceu dia 5, pagou dia 20. Opa, é um cliente que já não tem uma saúde financeira bacana. O último mês é bem recente. Venceu dia 20, pagou dia 20. Venceu dia 20, pagou dia 18. Saúde ele tem, né? Então, você consegue minimizar os seus riscos, porque ele tem caixa, ele vem pagando, uma empresa que honra suas dívidas. Eu acho que é um indicador que vale a pena vocês analisarem, né? Fica aí uma dica aí que eu acho que é importante. Bacana. Pessoal, a gente deu o horário certinho, né? Vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta? Tranquilo? Beleza. Acho que deu para tirar bastante informação, né, pessoal? Queria agradecer muito aí todos vocês. É uma experiência nova também para a Prospera, né? Nessa questão de fazer lives. Normalmente a gente está muito acostumado a fazer palestras presenciais, tirar dúvida, orientação, mas o momento agora requer que a gente faça isso via videoconferência, né, Alex? Então, queria agradecer com certeza muito, né, a participação de vocês e obrigado a cada um aí. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma a cada um de vocês enfrentar essa crise aí que a gente está tendo. Nós teremos aí na sequência, pessoal, outros temas, né, ligados à gestão empresarial, exatamente para enfrentar essa crise. A gente vai na programação aí, eu estou imaginando fazendo na parte de vendas, na parte de gestão de processos internos, gestão de pessoas. Então, eu espero poder colaborar bastante com vocês, junto com o nosso time de consultores. Muito obrigado, viu, pessoal? Bom descanso a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado por tudo aí. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Obrigada, tchau.